Então, boa noite e bem-vindos aos Suspeitos do Costume, um podcast onde três padres conversam sobre as entrelinhas dos grandes assuntos da atualidade da Igreja. Também, antes de mais, não se esqueçam de subscrever os nossos canais do YouTube, de Spotify, para poderem acompanhar logo que termina, ou amanhã, ou terminando esta nossa conversa. Eventualmente alguns poderão não participar, e amanhã disponibilizamos, e também, obviamente, todo o histórico que está para trás. Nós hoje temos um tema bastante interessante. O título, se calhar, não denuncia logo à partida, mas é este: Outros Cristianismos, tentando aqui falar sobre a realidade e os desafios das várias igrejas evangélicas que começam a ter uma presença muito robusta, predominante no nosso território, e por isso queríamos, desde logo, também falar um bocado sobre essa realidade, o que é que são as igrejas evangélicas, a sua história, de onde vêm, os desafios, a sua eclesiologia e também o impacto que vão tendo nas nossas próprias comunidades católicas. Sabemos que é uma realidade um tanto ou quanto nova para muita gente, na medida em que, se calhar, o contacto mais forte que se tem com as comunidades católicas, e por isso, se calhar, Pablo, podíamos fazer aqui uma primeira introdução para quem não está tanto por dentro, não é, do que é isso das igrejas evangélicas, de onde vêm, para a partir daí então nós conseguimos conversar. Parece bem? Sim, ótimo. Então, se calhar, vamos tentar situar, ainda que de forma muito rápida e muito telegráfica, o que são as igrejas evangélicas, não é? Que têm três grandes movimentos na sua origem, mas que irei apresentar pelo menos os dois principais. Um deles é o movimento luterano do século XVI, e depois um outro será o movimento pentecostal em fins do século XIX e princípios do século XX. As igrejas evangélicas têm, na sua base, a teologia do protestantismo luterano. Não é? De facto, na Alemanha, por exemplo, muitas das igrejas evangélicas são conhecidas como igrejas evangélicas luteranas. Não é? Quais é que são as ideias principais do luteranismo? Para apresentar de forma muito rápida, ainda que correndo o risco do reducionismo. Não é? É habitual dizer-se que as igrejas luteranas estão unificadas com três ideias ou três princípios de Lutero, chamadas as três solas, não as solas dos sapatos, mas três solas associadas a expressões recolhidas mais ou menos dos escritos de Lutero e que apresentam as suas, digamos, três verdades essenciais da fé. Sola Escritura, ou diríamos só a Bíblia, sola fides, ou só a fé, e solus Christus, ou só Cristo. Teoricamente, estes três princípios, nós diríamos, têm um grande valor mesmo para nós como cristãos e católicos. No entanto, é preciso ver com muita atenção que estes princípios em si mesmo nem sequer são bíblicos. Em primeiro lugar, só a Escritura ou só a Bíblia não aparecem em lado nenhum na Bíblia. Portanto, de facto, a Bíblia não diz que é só a partir da própria Bíblia que se fundamenta a vida da fé e a vida cristã. De facto, quando a Igreja começou, a Bíblia, tal como a conhecemos hoje, não existia. E, portanto, é um erro, inclusive em termos metodológicos, dizer que o cristianismo apostólico dos apóstolos estava baseado na Bíblia, ou então estaria baseado apenas no Antigo Testamento. Porque a evolução do Novo Testamento é dependente da existência da própria Igreja. Portanto, este princípio da só a Escritura, ou só a Bíblia, é em si mesmo contraditório com a própria Sagrada Escritura, que além disso nunca se apresenta a si mesma como a única fonte da fé. Antes, pelo contrário. Não é? O próprio São Paulo fala disto: tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é digno, é também motivo, não é, para darmos glória a Deus e para nos aproximarmos dele. Segundo o princípio do luteranismo é sola fides, ou só a fé que nos salva, que é também um abuso hermenêutico das palavras de São Paulo. Porque São Paulo nunca quis dizer que só pela fé, e sobretudo só por uma declaração verbal, que é a ideia que está por trás disto. Quem dizer que Jesus Cristo é Salvador e reconhecer Jesus como seu Redentor, acede à salvação. Esta ideia declarativa da fé é uma ideia que não corresponde nem sequer ao pensamento de São Paulo. Porque o próprio São Paulo nunca disse que só a fé, sem a observância dos mandamentos, era suficiente. De facto, é o próprio São Paulo que diz na Carta aos Coríntios, capítulo 13, neste momento há três coisas: fé, esperança e caridade, mas a maior delas é a caridade.
Ou seja, o centro da vida cristã está no mandamento do amor e não na caridade como tal. Não é? E depois, se formos olhar outros textos da Escritura, particularmente a carta de São Tiago, nos recorda precisamente que não é só a fé, mas é a fé e a observância dos mandamentos juntos que fazem a vida cristã. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu pelas obras te mostrarei a minha fé, diz a carta de São Tiago. Portanto, mesmo este princípio da sola fides, ou só a fé, é um princípio que em si próprio também não é bíblico. Finalmente, aquele que nos pode parecer à primeira vista que concordaríamos por completo, que é o solos Christus, isto é, só Cristo salva, e de facto nós concordamos nisso, só Cristo e mais ninguém morreu na cruz por nós, e portanto só Ele o Salvador, não há ninguém, não há nenhum outro mediador, como diz a carta aos Hebreus, entre Deus e os homens, a não ser Cristo. Não é? E nisto estamos completamente de acordo. Mas como é que nós acedemos a Cristo? Através de quem é que Cristo chega até nós. Ou como é que Cristo chega até nós? Porque Cristo, mais uma vez, não disse que era através só das Escrituras, dos Evangelhos, que nem sequer existiam, que nós temos acesso a Ele. Pelo contrário, aquilo que nós sabemos é que Cristo funda a comunidade da Igreja para facilitar aos homens o acesso a Cristo. E, neste sentido, a Igreja é serva de Cristo. Portanto, só Cristo? Sim. Mas como é que nós acedemos a Cristo? É pela própria comunidade que o Cristo fundou a Igreja. Mas, seja como for, estes três princípios representam, de facto, um ponto de ruptura com a fé cristã, como era vivida até o século XVI. Não é? Portanto, este movimento começa com Lutero, tradicionalmente diz-se que em 1517, com a suposta fixação das teses de Lutero, que é mais uma reconstrução histórica, quase uma fábula, do início do movimento, não é? Criando uma espécie de momento fundador do início do protestantismo, mas seja como for, é por volta do ano 1517 que Lutero começa este movimento que de facto vai quebrar a unidade da Igreja no Ocidente. E sobretudo vai quebrar a unidade da fé cristã, porque essencialmente a fé cristã, tanto católica como ortodoxa, são essencialmente a mesma. E para além de uma questão pequena, ainda que muito importante no credo, o cristianismo católico e o cristianismo ortodoxo são essencialmente o mesmo cristianismo. Poderíamos dizer apenas oriental e ocidental, se quisermos. Mas no século XVI ocorre uma verdadeira fratura no cristianismo. Não é só o cristianismo do Ocidente que se separa ou que se quebra, mas há uma quebra em relação à própria fé cristã como ela foi vivida desde o tempo dos apóstolos. Portanto, seja como for, este primeiro movimento que começa com Lutero, tem outros antecedentes, mas não temos tempo para isso, é um dos princípios, digamos, de inspiração das igrejas evangélicas. O outro grande momento ocorre em fins do século XIX, princípio do século XX, numa espécie de movimento que é simultâneo em vários pontos dos Estados Unidos, sobretudo. Ainda que também com alguma influência na Grã-Bretanha, mas sobretudo nos Estados Unidos, em pontos tão díspares geograficamente como Kansas, como Texas, como Los Angeles, não é? Em que inclusive um grupo de pastores mais ou menos itinerantes começa um movimento que depois será conhecido ou reconhecido como o movimento pentecostal, cujas ideias principais eram duas coisas. Uma delas é uma certa visão do batismo no Espírito Santo, inspirado nos textos do livro dos Atos dos Apóstolos, e a outra ideia de fundo era da segunda vinda de Cristo, o regresso iminente de Cristo. De facto, nesta época surgem imensos movimentos milenaristas, não só o pentecostal, ou a Igreja Adventista, as Testemunhas de Jeová, etc. Também vem desse mesmo ramo milenarista de fins do século XIX, princípio do século XX. Mas o pentecostalismo nasce em igrejas, sobretudo, de inspiração wesleyana, ou que nós diríamos também metodistas. Portanto, baseadas, sobretudo, nesta ideia de receber este evento do batismo no Espírito Santo, que na prática se concretizava em dois fenómenos rituais. Não é? Um deles é o fenómeno da glossolalia, ou o suposto falar em línguas, não é? Que era considerada uma espécie de expressão por excelência da vinda do Espírito Santo, isto é, as pessoas começam a falar uma língua que não conhecem. Na verdade, este fenómeno nem sequer é cristão, é um fenómeno paralelo a muitíssimas religiões, não é exclusivamente cristão, portanto não é... Eu acho que vais ter problemas com essa tua afirmação, mas pronto, só eu acaso. Não é exclusivo do Espírito Santo, não é? Portanto, existe inclusive em religiões não cristãs, mas era entendido como uma das, digamos, dos sintomas.
do batismo no Espírito Santo, era iniciar a profetizar ou a rezar em línguas, que é tecnicamente conhecido como glossolalia. O outro fenómeno era associado às curas miraculosas. E, portanto, este era considerado também, na lógica do livro dos Atos dos Apóstolos, um dos sinais da presença do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Isto é, a capacidade dos fiéis provocar ou curar doentes de todo o tipo, doenças físicas, psíquicas, etc. Não é? Espirituais, então muito associadas aos exorcismos, aos espíritos, aos demónios. Portanto, estas são duas características iniciais do movimento pentecostal e, portanto, a base, digamos, teológica doutrinal do luteranismo, mais as características do fervor missionário e espiritual do pentecostalismo de inícios do século XX, são as duas bases da maior parte das igrejas evangélicas que estão entre nós, não é? Mas que vêm, na verdade, do Brasil. A maior parte delas vem do Brasil. Algumas delas fundadas por portugueses que emigraram para o Brasil, fundaram lá igrejas evangélicas e depois acabaram por ser plantadas em Portugal. Só duas notas muito pequeninas antes de terminar, é que o movimento pentecostal também teve expressão no catolicismo e em muitas outras igrejas. No catolicismo, o movimento pentecostal começa a tornar-se mais presente na década de 60, 70 e em Portugal atingiu, eu direi, o ponto mais alto em fins da década de 90 e princípios do ano 2000, no renovamento carismático católico, que no Brasil, por exemplo, ainda é muito forte através, entre outros grupos, da Canção Nova. Não é? Portanto, o movimento pentecostal inspirou também o movimento de renovação dentro da Igreja Católica e deu origem a várias famílias espirituais e movimentos dentro do catolicismo. Disse a Canção Nova no Brasil, mas poderíamos dizer chamar Neuf na França, por exemplo, não é? O Caminho Novo na França, e outros movimentos deste género, não é? Em certa medida, neste momento, até, ainda que é sobretudo no estilo musical, mas, por exemplo, o Zacuna, na Espanha, que é um movimento que também está a entrar em Portugal, também é de inspiração carismática, em certa medida. Forte até, nestes tempos. Portanto, isto, uma nota a propósito, lá está, do pentecostalismo dentro do catolicismo. A outra nota seria dizer que, claro, para além da influência luterana e pentecostal, também há uma influência bastante significativa, dependendo das igrejas, digamos assim, do ramo reformado, presbiteriano ou calvinista, depende como queiramos chamar, que é um outro ramo dentro do próprio cristianismo protestante. Depois, se vier a propósito, falaremos sobre isso. A grande questão é que estas igrejas evangélicas, e com isso passo a palavra, estão marcadas, como todo o protestantismo, por um fenómeno de base que é a fragmentação. Isto é, as igrejas dividem-se progressivamente. Do movimento de Lutero, ainda antes dele morrer, já havia mais de 10 ramos diferentes. E agora multiplicar isso por milhares. As igrejas evangélicas não são uma igreja, são milhares de igrejas independentes, por vezes até contrapostas, que se contradizem na prática e até na doutrina, não é? E, portanto, é um fenómeno nesse sentido muito fragmentário, não no passado, mas ainda hoje, e que também torna muito difícil uma caracterização de que é que se fala quando se fala de igrejas evangélicas. E com isso passo a palavra. Sim, antes também aqui dar mais uma nota e depois dou a palavra ao Paulo. Claro que quando olhamos para a implantação das igrejas evangélicas em Portugal, é preciso também, em primeiro lugar, ter noção da grandeza que elas representam, no sentido em que estamos a falar de comunidades relativamente pequenas, em torno, em média, de 100 fiéis por comunidade, tem sido essa a média, mas que na última década tem, à medida ou proporcionalmente, experimentado um crescimento bastante acentuado. Estes dados vêm-nos de um relatório bastante recente, do mês de abril, salvo maio. Não queres partilhar, Tiago? Se calhar o PDF ficar interessante. Sim. Para ser uma... sim, partilho. E dizer que é da Aliança Evangélica. Que... Exato. Congrega, não todas as igrejas, mas algumas igrejas destas igrejas evangélicas. Até creio que é mesmo deste mês de junho,
que é um relatório até bastante, quer dizer, bem feito, no sentido em que é de fácil entendimento, com gráficos, com números, e que permite ter uma noção então daquilo que está a acontecer. Até porque sei que tem despertado curiosidade a participação, a presença das igrejas evangélicas ou protestantes, no sentido até mais lato, e se quisermos, pelo menos falando agora de Braga, começa-se a assistir ou a ver publicamente até de outras religiões, muçulmanos, com uma presença até pública, e há por vezes esta associação imediata, apesar do Pablo ter dito que uma proveniência significativa vem do Brasil, mas que a comunidade brasileira imediatamente é sinónimo de comunidades evangélicas. E este relatório, aquilo que diz, ou um dos elementos interessantes, é que quase 60%, pelo menos nos últimos 2 anos, os participantes são portugueses, não é? Ainda que depois, a nível de pastores, 54% nasceram em Portugal, o perfil dos convertidos nos últimos 2 anos. Ainda que depois, boa parte dos pastores que estão à frente destas comunidades, nos últimos anos já sejam de origem nacionalidade brasileira. Portanto, há aqui esta mistura. Creio que a seguir podemos falar que também creio que é interessante a presença de brasileiros nas comunidades portuguesas, católicas, e o que isso também pode estar, ou seguramente vai influenciar naquilo que são as várias expressões de fé e nas adaptações também que sejam necessárias. Mas, Paulo, deste relatório, o que é que, assim, se tivesses que eu apresentar ou trazer uma ou duas conclusões mais relevantes do relatório, o que é que te pareceu? Bom, primeiro é que é o crescimento notório destas igrejas. Não é? Nós, segundo os dados que são apresentados, 88% destas igrejas afirmam estar a crescer. E a assistência média por igreja subiu de 104 para 143 pessoas. Já falámos que cada igreja destas tem 100, é considerada uma igreja, uma igreja grande em Portugal, não será no Brasil, não é? No que se crê que 30% da população brasileira é evangélica. Isto é uma referência, pensando no Brasil. Que a média de batismos passou de 17 por igreja e de conversões para 39 por igreja. Isto dados de 2023-2024. Portanto, e mais que um outro dado é a plantação de novas igrejas, ou seja, de criação de novas igrejas. 36% das igrejas estão atualmente a plantar novas igrejas, ou seja, estão-se a disseminar por vários pontos do país. 70% têm planos e local definido para plantar igrejas nos próximos 5 anos. Né? Portanto, há uma visão, há uma estratégia. E 13% das igrejas em Portugal foram fundadas entre 2021 e 2024, que acho que é um número bastante significativo nestes últimos 3 anos. Né? E claro, as regiões com mais plantação desde 2020 são Lisboa, Porto, Setúbal, Aveiro. E as menos visadas é Guarda, Évora, e Madeira, não é? O relatório apresenta outras coisas, não é? Que também com uma visão do futuro, não é? Aquilo que eles pretendem fazer, enfim, algumas conclusões que eles tiraram, que é recomendações de estudo, manter o ritmo de plantação das igrejas, investir na revitalização de igrejas em centros urbanos e zonas interiores, promover a cooperação entre igrejas locais, que essa é uma questão da fragmentação, e percebe-se também que há pouca colaboração entre as igrejas entre si, estas igrejas evangélicas, e preparar-se para atingir os menos religiosos e fiéis de outras religiões e capacitar uma nova geração de líderes e bivocacionais. O que é que são os bivocacionais? Não é só pastor, ou seja, não está exclusivamente dedicado à sua missão de pastor, tem um emprego, portanto, e também tem essa missão de ser pastor. Mas eu creio que uma das questões que é também a que nos traz aqui hoje são os desafios que eles colocam, ou melhor, começando, porque é que estas igrejas têm tanta adesão. E é uma coisa que até tem a ver com um encontro que nós tivemos, estava a pensar nesta semana, por causa do nosso podcast, que me impressionou no outro dia, quando tivemos aquela questão fé e feminino,
e que tivemos a Mansata, que é uma muçulmana, portanto, enfim, é de outra religião, mas está aqui, vive em Braga, nasceu até, a mãe era católica, o pai era muçulmano, vive numa comunidade religiosa, colabora também na Casa da Torre, em Soutelo, Vila Verde, portanto, tem uma boa relação com a comunidade católica, mas aquilo que me impressionou nela, e isso foi um impacto, é ela dizer, eu sou muçulmana e é isto que eu quero para a minha vida, e sinto que Deus me chama a ser muçulmana. E para dizer aqui, esta adesão pessoal, neste caso, enfim, dentro do islamismo, mas e que se sente nestas igrejas, que é a adesão pessoal a Jesus Cristo, não é? De uma forma livre, consciente e declarada. E isso na Igreja Católica não existe, evidentemente, mas não existe assim dessa forma, não me parece tão afirmativa. Eu aderi a Jesus Cristo, a minha vida é para Ele e é assim que eu quero viver, segundo a segunda palavra e dentro da Igreja Católica. Mas até uma outra coisa prévia, que é de uma experiência real de encontro com Jesus Cristo. Que se não há esta experiência de encontro com Cristo ressuscitado, depois também não há missão, faltam as razões para acreditar. E, portanto, uma das coisas que estas igrejas têm é essa adesão pessoal livre e consciente. E nós vemos até, um dos dados significativos é precisamente do conjunto de católicos não praticantes que aderiram precisamente a estas igrejas. E que depois também tem um encontro com a palavra de Deus, que de facto a palavra de Deus transforma, não é? Ela não transforma só na perspectiva católica, transforma também na perspectiva cristã, não é? São discípulos de Cristo, mas não segundo a tradição católica, não é? E um sentimento de comunidade, primeiro porque são mais pequenas e conhecem-se entre si, rezam uns pelos outros. A relação é significativa porque ela também é bastante emocional e geralmente quando estas pessoas chegam, elas são bem acolhidas, não é? E são processos de conversão ou reconversão, não é? Porque depois aqui os nomes, quer dizer, eles falam, por exemplo, do processo de conversão. Alguns são católicos, não é? Já são batizados, mas são, digamos, rebatizados. Sim, alguns são rebatizados, não é? Dentro destas igrejas. E um outro aspecto que me parece fundamental, e acho que aqui já há outras questões que nós temos que trabalhar, que é nós somos mais rito, eles são mais relacional. Não é? As nossas relações, claro que as nossas igrejas as nossas relações infelizmente são muito funcionais. Claro que isto a gente corre sempre o risco de generalizar e de até ter uma perspectiva negativa, mas vou à celebração da Eucaristia, regresso à minha casa, posso estar no adro um bocadinho de tempo ou nem isso, volto outro dia, mas a participação real na vida da comunidade, de encontros, de partilha, de estudo da palavra de Deus, de conhecimento da minha fé, de aprofundamento da minha fé, falta, não é? Mas eu diria que é os desafios que hoje colocam à Igreja, porque isso, estava a pensar muito nisto e tem muito a ver com aquilo que o Papa Francisco nos falava de uma Igreja em saída e transformação missionária, que é até uma agilidade que eles têm que nós não temos. Não é? Uma disponibilidade, um tempo para o acolhimento, para o diálogo, para fazer percursos personalizados, para ouvir as pessoas, e até do ponto de vista litúrgico, a questão dos cânticos. Nós temos uma bela tradição, nós temos um repertório absolutamente extraordinário, mas não devemos deixar de pensar numa nova geração que precisa de uma outra atenção, não é? E não é só de falar para as pessoas, é falar com as pessoas, não é? Por isso o sínodo, não sendo o aspegique, como lembro do tempo de seminário que até curava pernas partidas, no meu tempo, não sei se vocês recordam o aspegique, já lá vão 30 anos, toma o aspegique, o sínodo não é o aspegique, o sínodo vai resolver tudo. Mas é esse caminho, não é, que torna os processos consistentes, né, que envolve as pessoas, que nos coloca à escuta do Espírito Santo, que nos renova, que nos transforma interiormente. E bom, tudo isto me fez pensar que elas nos colocam, assim, nos obrigam, digamos, a uma espécie de exame de consciência pastoral e missionário dentro da nossa igreja. E depois também o convívio
entre eles. Eu só vou terminar com isto. No outro dia eu estava aqui a celebrar nos congregados e de repente eu começo a ouvir a cantar o Aleluia. Aleluia, quer dizer, estava a ouvir cantar o Aleluia e eu pedi, olha, um senhor que era, pedi a ele, olha, vai ali ao Tiago, pede que ele vá avisar. Ali é um senhor que costuma às vezes estar ali, um jovem às vezes a cantar junto mesmo à porta da igreja, espera um bocadinho, no fim da missa ele continua a cantar. Entretanto, eu continuo a ver cantar, não é? No fim, olha, Padre Paulo, eu fui, mas era no Coreto, aqui na Avenida Central, estava um grupo evangélico, já não é a primeira vez que eles estão noutros momentos, estavam num momento de louvor, de formação, não é? E bom, enfim, e há espaço para todos, embora estas coisas, pelo menos na Europa, costumam ser reguladas, não é? Mas estão aí, como estão no parque, digamos assim, na rodovia, como estão ali muitas vezes também na arcada, não é? E esses momentos. E o que é que me parece é que ligo isto a outro fenómeno, e o Tiago também temos pensando, que é, há na verdade uma coisa que eu estou a sentir, jovens adultos, que querem voltar, ou seja, que andam à procura de um significado, um sentido para a sua vida, não é? E que voltam às igrejas. Mas depois parece-me que eles não encontram espaço. E vou dizer uma coisa que é um bocado dura. Não encontro espaço que é, porque às vezes não temos uma proposta significativa para eles, um caminho, um trajeto. Depois já vem com uma exigência e com essa adesão de que querem efetivamente isto e querem de uma forma livre, consciente, pessoal isto, e confronta-se com uma realidade do cristianismo funcional, sociológico, que não os encanta e que não serve, porque não é isso que eles querem. Disso eles já estiveram e foram-se embora. Não é? Eu não encontro espaço na comunidade, não sei se me faço entender. Chego ali, eu quero uma coisa séria, eu quero isto. E sinto isso de duas coisas, por exemplo, aqui interessantes, que agora aconteceu, por exemplo, com a missa em inglês. Desculpa, vou terminar mesmo aqui. É um jovem adulto chinês, que entretanto de formação taoísta, ele era chinês e tal, mas que leu a Sagrada Escritura, foi batizado na última vigília pascal aqui em Braga. E, entretanto, pronto, enfim, veio aqui um dia, participou, porque a língua é inglesa, ele fala uma outra palavra em português, mas não domina de todo e trabalha à distância. Foi encontrar alguém que vinha, que era uma outra pessoa, que é um jovem que está a fazer a sua equivalência em medicina, aqui em Portugal, passou pela Alemanha e tal, está de uma igreja, é protestante, conhece a Sagrada Escritura, mas agora quer ser católico, não é? E, portanto, o que é que me parece também aqui, que é outra questão, é que quando há aquilo que gostavas de dizer, Pablo, no início, um aprofundamento da fé, naturalmente tu vais tentar perceber, mas de onde é que tudo isto nasce? Em Jesus Cristo, nos apóstolos, nos padres da igreja, não é? O que leva que, se calhar, por exemplo, uma outra realidade que às vezes não se fala muito, que é até de bispos anglicanos ou presbíteros anglicanos, que depois passam para a Igreja Católica. Porque, naturalmente, se tu pensas a tua fé, não é? E a fundo e com seriedade, tu vais ter que ir à raiz, tu vais ter que ir às tuas origens, não é? E aí, evidentemente, depois isso pode haver uma adesão emocional àquela comunidade, mas acho que naturalmente vais perceber que há aqui um tronco, não é? Que há uma fonte, não é? E que a tradição, essa tradição viva, permanece na Igreja Católica. Sim, eu tenho agora para reforçar, e a partir do que estavas a dizer inicialmente sobre a questão da Sagrada Escritura, e fazendo um termo comparativo para que alguns que nos possam acompanhar entre aquilo que são as comunidades católicas, comunidades evangélicas ou protestantes, num sentido mais lato, para comunidades protestantes, é óbvio que a Sagrada Escritura é quase uma fonte de autoridade, enquanto na Igreja Católica temos dois grandes pulmões, podemos dizer a revelação, a Sagrada Escritura e a tradição. Por um lado, a tradição, eu acho que eventualmente, comparativamente com os evangélicos, é um tesouro que nós temos, na medida em que estamos a falar do ensinamento dos padres da Igreja, dos papas, digamos, de teólogos, de místicos. Quer dizer, é uma memória coletiva que mesmo que pode alimentar este corpo da Igreja Católica, mesmo que cada pessoa individualmente não tenha conhecimento pleno
de todos os elementos que constituem a Igreja Católica, mas há uma espécie de uma memória coletiva que dá depois base àquilo que nós dizemos que ser um sentido de fé coletivo dos fiéis. E é óbvio que quando olhamos comparativamente às igrejas evangélicas com esta fragmentação, esta autocefalia, que é preocupante, porque não me parece evangélico desde logo, como já quase contraditório, não é? É evangélico que 60% delas nunca tenham feito uma atividade colaborativa com outras igrejas evangélicas. Também, infelizmente, não é muito diferente das nossas, porque se pensarmos igrejas católicas ou paróquias, ou estão inseridas numa unidade pastoral e por inerência têm atividades comuns, ou então são atividades mais de índole arciprestal ou diocesano. Mas estou a dizer a título espontâneo, que comunidades possam interagir, aprender, crescer juntas, ou seja, uma iniciativa das bases, creio que é muito difícil e, portanto, nesse aspecto é uma crítica, mas também que creio que terá a ser, ao mesmo tempo, uma autocrítica. Depois, um segundo ponto é... falando da questão da Sagrada Escritura, isso sim acho que é algo forte, é o investimento no estudo da Sagrada Escritura. Há uns anos atrás, e há uma outra comunidade que ainda o continua a fazer, uma espécie de uma redescoberta da Sagrada Escritura, mas através da Lectio Divina, da leitura orante da Palavra de Deus. E é forte, é verdade, em algumas comunidades, mas este outro lado de estudar a Sagrada Escritura parece-me que ainda não está no ponto em que seria necessário, ou inclusive, se olharmos para a nossa arquidiocese, em tempos houve inclusive um departamento que era intitulado, ou pelo menos que o propósito era dar uma dinâmica bíblica a toda a pastoral. Isto é, que toda a pastoral tem que Dinamização bíblica pastoral, Dani Vipas. Isso, Dani Vipas. Isso. O Dini. É isso. A sigla é essa. Estava a ver-se agora a coisa. Mas ele está-se a rir, mas era isso. Não, enfim, claro, hoje quer dizer, também se fala numa dimensão vocacional de toda a pastoral, mas a bíblica seguramente. E acho que é esse lado que eventualmente temos muito a aprender, ou ainda temos alguma coisa a aprender com as igrejas protestantes. Agora, claro que quando diz... Eu ia dizer uma coisa relativamente a isso, e agora aí na área da comunicação vou aproveitar. O Gutenberg é que permitiu de facto o protestantismo com a imprensa. Não houvesse a imprensa naquele momento. E essa é outra coisa que tem a ver com as redes sociais neste momento, com o marketing religioso, que acho que é uma coisa muito interessante que está a acontecer. Se não houvesse imprensa, provavelmente este movimento de Lutero é uma coisa marginal, ali onde está agora a possibilidade de reproduzir. Mas outra coisa também interessante, que é, ao traduzir a Escritura em língua vernácula, o acesso das pessoas à Sagrada Escritura, coisa que nós não tínhamos porque ela estava em latim. Agora vemos esta questão do latim, vou meter aqui também uma associação, o Pablo, com a questão das línguas, não é? De falar várias línguas que nem percebes o que é que tu estás a dizer. Quer dizer, todo o avanço que aconteceu precisamente na Europa Central e na Europa do Norte, com acesso à Escritura, que nós só tivemos mais tarde. Aliás, inclusive era preciso pedir autorização ao bispo para ler a Sagrada Escritura. Mas o Bianca nunca conta essa história, que teve que pedir, que o parco pediu ao bispo dele para autorizar aquele menino a ler a Sagrada Escritura, porque havia passagens da Sagrada Escritura demasiado complexas que podiam escandalizar ou até fazer com que a pessoa perdesse a fé. Mas portanto, só Agora, um último ponto, e depois dou-te, Pablo, que é esta acho que é também uma coisa, algo que preocupa muitas pessoas, ou que pelo menos é sempre um ponto de discórdia, tem a ver com o ato de culto, não é? Que no caso da Igreja Católica, creio que a dimensão ritual eventualmente se sobrepõe demasiado à dimensão celebrativa da fé. O ritual eventualmente está a ofuscar, que depois pode derivar para um outro extremo, esta outra palavra do mistério da liturgia, pois que o mistério como se fosse incompreensível ou oculto,
ou alguma coisa do género, mas depois tens no lado evangélico, sim, quer dizer, um ato, uma celebração que é mais comunicativa, mais espontânea, e que este, para mim, é o do grande desafio, tem a ver com o público mais jovem. É sem dúvida, quando nós olhamos para as igrejas evangélicas, neopentecostais, batistas, a música é relevante. E andamos há anos e anos à procura de um cancioneiro, não é? De um registro musical que seja adequado e relevante, quer dizer, que sintam que é adequado ao público juvenil e jovem, católico, e não se tem conseguido, penso eu. Porque, por um lado, o uso da música sacra, do órgão, e depois, o que é que tem acontecido nos últimos anos? Tem sido buscar músicas batistas, protestantes. Está a acontecer aí, está a acontecer. Sim, a mais relevante, e basta ir todos os domingos ao YouTube, porque é público. Por exemplo, a igreja Hillsong United, que é austríaca, e que tem já presença em Portugal, e várias músicas que estão a ser incorporadas no cancioneiro católico. Agora, claro que é preciso ver, como disseste, Paulo, e bem, o conteúdo, vamos dizer, teológico das letras dessas canções e a imagem de Deus que são veiculadas por elas, e a imagem do crente, não é? E creio que é diferente, ou seja, às vezes vamos atrás da forma, e a forma da música, não é? A parte musical tem que ser vista, tem que ser relevante, mas creio que às vezes não se olha bem ao conteúdo do que se está a cantar. E aí a culpa é nossa. Pois, se calhar tomando um pouquinho algumas das coisas que vocês referiram, não é? Eu começava até pelo tópico da questão da Bíblia, mais uma vez. O fundamento da fé cristã é a palavra de Deus. Não é a Bíblia, não é a mesma coisa. O fundamento da fé cristã é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está contida, como diz o Dei Verbum, está contida na Bíblia e na tradição da Igreja. Portanto, esta equação automática de que Bíblia é igual à palavra de Deus é uma simplificação terrível. No entanto, de facto, a fonte primeira da palavra de Deus para nós cristãos está na Bíblia. Portanto, sem conhecimento da Bíblia, também não há conhecimento da palavra de Deus, como dizia São Jerônimo, não é? Ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo. Isto é um facto. E, de facto, nestas igrejas evangélicas há uma enorme insistência, até porque essa é a única fonte que eles reconhecem do conhecimento da Bíblia. A qualidade da pregação muitas vezes é muito fraca, devo dizê-lo. A qualidade da pregação muitas vezes consiste em chavões repetitivos que mais parecem frases de autoajuda com inspiração bíblica do que verdadeira pregação bíblica. Então poderíamos aqui falar da questão da teologia da prosperidade, da questão das bênçãos, etc., utilizada de uma forma que tem pouco ou nada de cristão. Seja como for, de facto, a matéria da pregação é, pelo menos inicialmente, de caráter bíblico. E há uma insistência enorme em que as pessoas conheçam a Bíblia, coisa que, lamentavelmente, entre nós católicos não está a acontecer. Eu vou dar 4 exemplos de figuras bíblicas que provavelmente a maior parte das pessoas que vão à missa todos os domingos nunca ouviram falar, ou se lhes perguntarem um episódio associado à vida deles, não são capazes de o dizer, e que, no entanto, estão constantemente presentes na pregação das igrejas evangélicas. Primeiro, Josué. Quem é Josué? A maior parte das pessoas não fazem ideia. Quem é Gedeão? Outro juiz, o mesmo Sansão, que algumas pessoas conhecem, se eu disser Dalila, mas se eu perguntar sobre o Sansão, se calhar já não se lembram. Ou então, figuras que para nós até dentro da Mariologia cristã são centrais, como Judite e Esther. Quem é que sabe dizer 2 linhas sobre Judite e Esther? A maior parte dos católicos, ou então Saúl. David menos mal, mas Saúl, nada. Portanto, e estas figuras estão constantemente presentes na pregação evangélica. Figuras do Antigo Testamento. A nossa pregação normalmente se reduz ao Evangelho, algumas vezes às cartas de São Paulo, pouco ou nunca a primeira leitura, que é sobre o Antigo Testamento. E mesmo as leituras do Antigo Testamento aos domingos são profundamente redutoras. Há textos bíblicos que nunca são proclamados ao domingo.
Portanto, as pessoas nunca terão contacto com eles. Portanto, nós ali temos uma deficiência de cultura bíblica nos padres e nos leigos. Não é? Portanto, que é terrível. Nisso as igrejas evangélicas são um profundo desafio e temos muito a aprender. Não é? Mas, mais uma vez, lá está. Para nós, a fé, o fundamento da fé não é só a Bíblia, é a palavra de Deus que está contida na Bíblia e na tradição. E como dizia, penso que era Yves Congar, não é? Quem nasce na tradição católica é rico à nascença. Penso que esta expressão é de Yves Congar. Quem nasce na Igreja Católica, na tradição da Igreja Católica, é rico à nascença. E de facto é assim. Ou seja, mas nós temos necessidade, como qualquer pessoa, de conhecer as propriedades que constam na família, para ter consciência da riqueza na qual nasceu. Não é? E, portanto, isto falta-nos, nesta compreensão e este conhecimento profundo da tradição da Igreja, dos padres da Igreja, da riqueza da liturgia, da teologia, das manifestações populares de fé, que todas elas são locus teológicos, isto é, espaço onde se faz a experiência de Deus. E aqui entra no tema da experiência de Deus que falou o Paulo há momentos, isto é, que muitas destas pessoas têm uma experiência pessoal com Jesus Cristo. O que acontece quando nós nascemos numa tradição é a tentação do comodismo. E esta tentação do comodismo faz que a nossa fé também se torne, em certa medida, que se calcifique de alguma maneira. E, portanto, que perda a vitalidade. Nesse sentido, tinha uma enorme importância, ainda continua a ter, um conjunto de movimentos dentro da Igreja que promoviam, em certas etapas da vida da pessoa, um reencontro profundo, uma experiência de oração. Os retiros, que antigamente eram tão populares e que hoje em dia se têm perdido imenso. Alguns deles eram literalmente experiências de primeiro anúncio da fé. Os cursilhos da cristandade, os retiros dos catecumenais ou dos carismáticos, os convívios fraternos e tantos outros movimentos que eram de primeira experiência de fé, mesmo para pessoas que tinham crescido dentro da tradição católica, mas que de facto nunca tinham feito uma experiência mais profunda, nunca tinham tido mais tempo de aprofundar a presença do Espírito Santo nos seus corações que receberam no batismo e no crisma. E de facto para o crisma antes faziam-se imensos retiros, ou pelo menos um longo retiro de preparação antes do crisma, que se tem perdido. Não é? Portanto, estas experiências profundas, não é, estão-nos a faltar. Ora, para a maior parte destas pessoas que entram numa igreja evangélica, é por ali que eles começam. Não é? Nesse sentido, nós temos um tesouro na igreja que temos, de facto, de reavivar e de recuperar. Não é? Como dizia o Papa Bento XVI, não é? O cristianismo não começa por adesão a uma doutrina ou a uma moral, mas por um encontro pessoal com Jesus Cristo. Não é? Esta é a frase central de Jesus de Nazaré, de Bento XVI, não é? Do seu livro. Portanto, nós temos, de facto, de recuperar esta dimensão. Esta experiência também se faz profundamente na liturgia. A liturgia é, como diz o Sacrosanto Concílio, não é? A fonte e o cume da vida cristã. Não é? Mas, como vós dizias há momentos, não é? De facto, há uma experiência litúrgica na Igreja que se confunde e que muitas vezes acaba em ritualismo. As pessoas não conhecem a liturgia que celebram, conhecem muito mal a palavra de Deus que escutam e, portanto, não conseguem rezar porque não conhecem aquilo em que participam. Não é? Para além, lá está, de facto, de um esquema de celebração em que ocorre antes e depois pouco ou nenhum contacto dos fiéis uns com os outros. Não é? Claro. E, portanto, quando nós olhamos e vemos aquilo que era a Igreja Apostólica, não é? A celebração do ágape da Eucaristia era o momento de encontro da comunidade, era o centro. Mas depois já começámos, alguns começaram a confundir os planos e Paulo teve de dizer bem calma. Exatamente, é isso, mas já está, mas este equilíbrio é feito do encontro, não é? Da experiência de Deus que se faz também no rosto do irmão, não é? E, obviamente, acima de tudo, na Eucaristia, na palavra e no pão e no vinho consagrados, corpo e sangue de Cristo, não é? Portanto, esta dimensão de facto está a faltar. O que é que ocorre? É que a liturgia ou os momentos celebrativos das igrejas evangélicas são marcados também por uma tendência profundamente sentimental ou afetiva, que a nós nos falta. Eu entendo porque também uma reação dentro da Igreja Católica a um certo abuso e exagero que houve de fazer descer a qualidade das celebrações para tentar ir ao encontro das pessoas. E houve uma fase em que se caiu no sentimentaloide e nós passamos agora ao outro extremo. De facto, há um conjunto de celebrações que por vezes são profundamente secas e que não chegam a envolver profundamente a pessoa. E a liturgia cristã, a liturgia católica nisso tem tantos a ensinar-nos, porque envolve os 5 sentidos.
envolve os 5 sentidos. Mas nós temos perdido essa pedagogia orante da própria liturgia. Não é? E se calhar para terminar, não é? Há aqui um par de coisas antes de passar a palavra que eu ainda queria referir. Uma delas é a experiência, portanto, o perfil psicológico da experiência da conversão marca muito aquilo que o Paulo há momento estava a referir. Isto é, a pessoa que se converte em um primeiro encontro com o cristianismo, seja católico ou seja protestante, como aliás em qualquer outra religião, a dizer a verdade, não é? Eu neste momento até ando a ler um texto do Erik Erikson, já um pouco velho, mas sobre o perfil psicológico do que é o processo de conversão, sobretudo na adolescência ou nos jovens adultos, não é? E de facto é marcado por essa enorme radicalidade, não é? Que é também, em certa medida, um processo de infantilismo na fé. Não é? Porque nós não somos adolescentes e não temos a mesma energia e forma de expressão que durante toda a vida que tínhamos no nosso tempo de adolescentes. Portanto, a conversão é marcada por uma experiência profundamente forte, com tons psicológicos e sentimentais muito fortes. Não é? Isso está muito presente nestas igrejas evangélicas. A verdade é que, porém, é que eles aproveitam este lançamento para um enorme fervor missionário que a nós está a faltar-nos. Não é? E, portanto, ali também temos muito a aprender, não é? Em termos do ardor missionário, da evangelização da rua, não é? Que estas comunidades não têm medo, e na evangelização do cara a cara, com o vizinho, com o colega de trabalho, com o colega da escola, não é? De perguntar diretamente: tu acreditas em Deus? Tu vens à missa? Tu és cristão? Isso nos falta-nos imenso e temos muito a aprender com estas igrejas, não é? A última coisa que eu queria dizer era que uma das razões pelas quais há tanta fragmentação nestas igrejas é que elas são fenómenos, em certa medida, unipessoais em termos dos pastores. Isto é, esta plantação das igrejas não é porque também há esse fenómeno das grandes igrejas evangélicas que mandam missionários para espalhar a própria igreja. Mas uma grande parte destas igrejas são iniciativas individuais, de um pastor ou de um casal que se mudam para um certo lugar e iniciam ali uma igreja. Por vezes até os católicos sem perceber muito bem aquilo que se está a passar. Nós temos católicos a participar nestas igrejas ditas domésticas, que dizem: não, nós não somos uma igreja. Mas, no entanto, fazem uma celebração da ceia, por exemplo, e passam os copinhos com o vinho, e passam um pão e tal. E as pessoas não se apercebem, de facto, aquilo é uma celebração ritual de uma ceia. É uma igreja protestante, ainda que não se chamem assim a si mesmos, não é? Portanto, muitas destas igrejas são unipessoais e, portanto, sendo unipessoais, depende da simpatia do pastor querer ou não relacionar-se com outras igrejas evangélicas. Aqui em Braga acontecia um fenómeno até, que era de... havia alguém, ou não sei se continua a fazer isso, que basicamente quem visse até os vídeos parecia uma celebração de Eucaristia. Estava precisamente vestido como um presbítero, como um padre, como nós. Os lecionários, o missal era o mesmo, simplesmente não tinha sido ordenado dentro da Igreja Católica, numa outra igreja, penso com sua origem no Brasil. É até uma personagem relativamente conhecida da cidade. E as pessoas mais, ficamos, talvez mais distraídas, deixemos assim, numa ou outra palavra, pensavam que estavam a celebrar o Eucaristia numa casa, até num ambiente bastante acolhedor. Vamos também passar, antes de passar, há uma dimensão testemunhal da fé muito presente nestas igrejas evangélicas. Claro que eu compreendo também a dificuldade de nós, ou seja, quando nós temos essa experiência daquilo que o que é a minha vida com Cristo, ou que era a minha vida sem Cristo, ou o que é que significa a minha vida com Cristo e o meu batismo para mim, se eu não tenho isto bem claro, também o que é que eu vou testemunhar? Torna-se difícil, quer dizer, assim, uma pescadinha de rabo na boca, não é? Uma impossibilidade que só se quebra precisamente com uma experiência real da relação com Cristo e dar razões depois da esperança. Então, passando aos comentários, também passando àquilo que as pessoas nos estão a ouvir, temos aqui várias intervenções que têm a ver com a questão da música. Vê-se que é uma questão sensível, e é muito. Mas eu pensando da questão da música, porque tem a ver com este senhor José Pereira, que é um antigo paroquiano, o Pablo, diz ele: espero muito que as igrejas católicas portuguesas não sigam o exemplo de muitas no Brasil, em que as missas se transformarem em autênticos cultos, e na minha opinião é porque querem acompanhar as evangélicas com todo o seu aparato musical e louvores que mais parecem lavagens ao cérebro. Eu lembro perfeitamente, por exemplo, eu estava agora a questão da Canção Nova. A Canção Nova em Portugal sofreu imenso. Ela entra num período em que estava a entrar a Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, em Portugal, e muitas pessoas pensavam, quer dizer, não conseguiam distinguir.
Mas um dos grandes fenómenos antes até no Brasil foi o Padre Marcelo Rossi, lembram-se? Com aquelas mega celebrações, aqueles grandes encontros até na praia e pregações, quer dizer, e isso fruto desse renovamento carismático que eu não... Enfim, que aí está, é preciso perceber, é preciso entrar dentro, quer dizer, eu compreendo que para um católico, vou dizer uma expressão mais clássica, tem alguma dificuldade em compreender, não é, essa expressão da fé, essa vivência da fé, que depois tem muito de cultural, não é? Tem muito de cultural. E estávamos a ouvir há pouco antes de estarmos online, estava a falar de uma conferência que até posso partilhar, que é do Tiago Cavaco, que é um pastor de uma igreja batista que tem na Lapa. Ele foi convidado a ir ao Brasil para falar das igrejas evangélicas em Portugal. E ele falava um dos exemplos, e que nós também temos que ter em atenção dentro nas nossas igrejas, que é os desafios que coloca a multiculturalidade às nossas igrejas hoje, católicas, começar católicas. Muitos deles têm a ver, por exemplo, com a presença da comunidade brasileira, que culturalmente é muito diferente da nossa. Isso é por demais evidente. Ele dava o exemplo do livro dos Atos dos Apóstolos, que tinha a ver precisamente, digamos, o início da organização do trabalho socio-caritativo de uma forma organizada, com a ordenação daqueles sete diáconos, não é? Tem precisamente com a questão entre dois mundos, o mundo judaico e o mundo grego. É? Ou as viúvas dos helenistas. As viúvas em particular. Das viúvas em particular, pronto, mas é isso. Mas de dois mundos diferentes. Ora, e esses desafios também se colocam hoje. Eu compreendo, por exemplo, e eu cheguei a estar na Jornada Mundial da Juventude do Brasil, quando foi no Rio de Janeiro, e estava na paróquia de São João Batista de Botafogo. E ia lá celebrar. E eu tinha consciência que as pessoas não me percebiam. Até, por exemplo, uma coisa na oração eucarística, há ali um diálogo entre o presidente e a Assembleia, que nós não temos no nosso missal. Se as pessoas não sabem já agora, logo após o Concílio Vaticano II, a reforma litúrgica, o nosso missal, nós, tanto bem Príncipe, Guiné, Timor-Leste, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné, concordamos com uma tradução, não é, comum, mas existe uma tradução em português do Brasil. E bem, parece-me bem. E se calhar nas outras, não sei, se vão fazer o seu caminho, não sei. E há ali frases que depois culturalmente te levantam alguns problemas. Tem a ver com cultura, não é? Tem a ver com o teu espírito. Exatamente. Precisamente. Está no meio de nós por causa disso. Sim. Ora está. E, portanto, isso é real. Muitos deles... Aliás, aqui em Bragas agora, houve alguns católicos brasileiros que pediram uma paróquia. Parece-me que foi isso, o pedido de uma paróquia para eles. Não é? São desafios que nós temos. Agora, eu gostaria de fazer aqui duas provocações a partir daquilo que nós ouvimos. Que tem a ver até, por exemplo, dentro da celebração, que é a primeira coisa, eu acho que o grande desafio da Igreja hoje é evangelizar e o primeiro anúncio carigno. Mesmo aos que estão dentro. Mas temos mesmo de apostar na evangelização. E Paulo e Tiago, não será que nós precisamos de uma ordem dos pregadores, isto é, não é os dominicanos, mas nós, antigamente, para fazer a pregação, era preciso ter terminado o curso de teologia, pelo menos se era com 16 valores, havia um exame para ser pregador. O certo é que havia um exame para pregador. Isto, e o que eu quero dizer, isto pode ser problemático, mas nós, de facto, precisamos de boa pregação. Não é? Precisamos de aproveitar todos esses momentos que nós temos de festas, de romarias, de momentos, até que está-se a rir, desses momentos, não, de facto, para ser momentos de facto de anúncio, não é? Provocar essa experiência, ou pelo menos incendiar, ou haver a possibilidade, não é, dessas pessoas aderirem, de alguém aderir, porque esse também foi o modo da igreja primitiva, não é, e de sempre, não é? Se não é feito assim, é feito nas redes, é feito na produção de livros, de vídeos, seja lá o que for, desse anúncio. Essa é uma questão. Uma outra coisa tem a ver com a celebração da Eucaristia, é uma coisa que me dizia nos Estados Unidos, na paróquia onde eu estava, e que isso me ficou, e eu não estou numa paróquia, e portanto que é, por exemplo, a celebração em que as crianças estavam presentes. Uma criança tem muita dificuldade em estar numa celebração da Eucaristia, mas depois tem a ver com a questão que nós temos muito presentes, até na catequese, agora
maior parte das crianças já deixaram já não vão à missa, não é? Só voltam agora em setembro novamente. Já fizeram portanto, celebraram a primeira comunhão ou a profissão de fé, acabou a festa e falo pela realidade que conheço-me e não será assim em todos os sítios, mas em boa parte me parece que é assim. Mas que tem a ver com, por exemplo, até a celebração com crianças, que é ou falo para crianças ou falo para os adultos. Eu acho que já podemos ter aqui uma outra possibilidade, e isto acontecia nessa paróquia onde eu estava, nos Estados Unidos, que é o seguinte: chega o momento da liturgia da palavra, há uma catequista ou um catequista que leva as crianças para um outro espaço, vai, por exemplo, com o evangeliário à frente, elas estão ali até o momento que chega o momento da comunhão. Mas, ou seja, vai ser lida a palavra de Deus, vai ser explicada, ou seja, vão ser alimentadas com a palavra de Deus, mas quase como São Paulo, dando-lhe aquilo que elas conseguem comer, não é? Se alimentar, e depois voltam a se perceber. Essa é uma coisa, porque senão infantilizamos. Os pais ficam muito felizes, muito contentes, mas acho que há uma perda, não é? dessa mesa da palavra que acontece na celebração da Eucaristia Dominical, e onde aproveitamos que os pais da catequese estão lá, mas se calhar queremos falar com os pais da catequese. Queremos falar com as crianças e queremos falar com os pais da catequese. Essa é digamos, uma coisa que eu gostaria de partilhar convosco. Depois parece-me outras ideias, só para terminar assim muito telegraficamente. Nós temos que apostar decididamente a isso, na evangelização, no acolhimento e nas lideranças. Nós temos que fazer isso. Mas parte, para mim, da evangelização, quer dizer, dar uma agilidade à Igreja, porque estas igrejas, é verdade, elas são unipessoais, como tu dizias, têm uma facilidade imensa de abrir, digamos, digamos, uma igreja ali, quer dizer, basicamente qualquer pessoa abre uma igreja. Vai numa garagem, numa loja, num apartamento, essas coisas. Mas nós podemos provocar lideranças, porque eu penso muito em algumas zonas da cidade. Nós não teremos capacidade financeira nem sequer para construir uma igreja no sentido clássico. Não temos. Mas acho que tem que ser feita outro tipo de oferta, porque a agilidade que essas pessoas têm, a agilidade que essas igrejas têm, que não existe direito canónico, não existe, quer dizer, é um pouco... enfim, é o que é o que o pastor decidir, elas implementam-se com bastante facilidade. Voltando à questão do Rio, por exemplo, da JMJ e no Rio de Janeiro. Lembro perfeitamente que uma conferência de imprensa era um padre que trabalhava nas favelas e então vinham os números. Mas as igrejas evangélicas estão a crescer, a igreja católica... Mas ele dizia, mas a igreja católica para criar uma paróquia, quer dizer, uma estrutura, enfim, isto não é, chego ali numa garagem e crio ali uma paróquia, não é? Ou tenho um padre, ou tenho alguém devidamente formado, ou um líder, ou um catequista para estar à frente de uma comunidade em que não seja uma paróquia. Decididamente, quer dizer, apostar na evangelização, na liderança, porque a adesão à palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela de facto ela faz germinar, vai nos fazer fragmentar, e atenção, mesmo do ponto de vista social, que é outra coisa que nós temos de ter em conta, muitas destas igrejas evangélicas vão atingir o poder. E nós já temos, que é outra coisa que não nos podemos esquecer. Sem dúvida. Vão atingir o poder. E depois não têm esta visão, esta compreensão, muitas delas, que nós temos, não é? Da cultura europeia, da própria visão da relação entre Igreja e Estado, não é? De respeito das autonomias, de ser parceiro, isso tudo. Portanto, mesmo as cidades têm que começar a ter há grandes desafios que estão-se a colocar, do ponto de vista multicultural, evangélico e interreligioso. Sim. Temos que aterrar, diz o Padre Tiago, eu concordo. Eu acho que sim. Se calhar deixo também 4 notas breves, depois do Pablo, se calhar termina também. Que é aqui o mix entre, de algum modo, o que estamos a falar sobre as igrejas evangélicas, o que elas podem, é o título também, é o subtítulo deste podcast, os desafios que podem deixar, mas também queria fazer um mix com alguns inputs da comunidade brasileira nas comunidades católicas, que eu acho que, em parte, nos desafiam em modos semelhantes e noutros de algum modo distinto. O primeiro, absolutamente de acordo, esta urgência da evangelização, se por um lado, sim, através da Sagrada Escritura, mas creio que tem a ver com, antes de mais, desta iniciativa de uma certa personalização, de um contacto mais pessoal,
se há característica que é muito própria nossa das comunidades católicas é um anonimato, no sentido em que, sendo a Eucaristia o ponto quase central ou exclusivo da participação de muitos católicos na sua comunidade, são, uma Eucaristia para 100 pessoas, 200, 300, mas pela forma ou pelo rito entram sem conversar, sem trocar uma palavra, não há uma equipa de acolhimento, portanto entram e saem. Se não fosse o gesto da paz, eventualmente nem o mínimo contacto teriam com quem está ao lado. Ou seja, e a fé tem uma dimensão comunitária que faz parte, é estruturante na própria experiência da fé, não pode ser posta de lado. Portanto, esta dimensão comunitária creio que é um dos corações de um registro de evangelização que penso que pode ficar como pertinente das comunidades evangélicas. Segunda, de algum modo ligado a isso, que é, às vezes pensando, há um lado da corporeidade no culto e na experiência da fé que nós não temos. Acho que é muito cerebral, seja na apreensão daqueles que são os conteúdos da fé, mas seja também na vivência da fé, muito cerebral. Mais uma vez, na questão dos sacramentos e dos ritos, e no seu estar e noutras formas como podemos viver a fé, que o corpo, naquilo que são todas as suas dimensões, creio que teria que ser revisto, claro, sem este outro lado que eu entendo que algumas pessoas estão preocupadas, que é o lado de um certo espetáculo, não é? Seja pelas comunidades neopentecostais ou carismáticas, cujo corpo está ali presente, mas é de tal forma já distante daquilo que é a experiência de cada um, que soa estranho. Por exemplo, um dos pequenos gestos se calhar, da comunidade brasileira, quando esteve, foi se tornando presente e discutível, não há, quer dizer, ou há quem discuta, não é isso que está posto em causa, digo, é o gesto, que esta questão, por exemplo, da oração do Pai Nosso, não é? De abrir os braços e também de rezar na Assembleia. Quer dizer, só o gesto da Assembleia de abrir os braços, na imagem daquilo que acontece com o sacerdote, há ali já uma expressão diferente do corpo que sai fora. E hoje muita gente já vai incorporando isso. Mas só quero é dizer isto, que de facto esta questão do corpo. Outro que tem, o terceiro ponto, penso que é este, mais uma vez, da questão da comunidade. O facto de serem comunidades pequenas também aguça o instinto de sobrevivência, e quem tem que sobreviver tem que se fazer à vida. E eu acho que nós estamos aburguesados, de algum modo, na comunidade católica. Diz que a católica não vai acabar, não sei se é se é a igreja ou se é a universidade, ou ambas. Oh, meu Deus, mas meu Deus. Não é essa expressão a católica. Vai ficar cansado. Não, para dizer que quando ou seja, nós estamos muitas vezes com um discurso, e nós já falámos aqui, pegando no Alic, da questão das igrejas vazias e por aí adiante, nós estamos num discurso de que as igrejas estão a ficar vazias, e o foco e o porquê, e muitas destas comunidades pentecostais e evangélicas estão pensadas no futuro, é como crescer, não é como não morrer, é como vamos crescer. O ponto de vista é diferente. E quando há um ponto de vista diferente, as ações que saem delas são diferentes. É verdade. Ponto. Quarto ponto, rápido, é um fenómeno tipicamente urbano. E este é um ponto que para mim é relevante. Tenho vindo a pensar cada vez mais nisso. A Igreja Católica também tem de se preparar para regressar à cidade. É um grande desafio perceber o que é que fazer com as aldeias, com as vilas, de não abandonar as pessoas, mas seguramente o empenho que temos nas cidades não pode ser ao mesmo nível de esforços, de ideias, de criatividade, como se fosse tudo igual, não é? E este é um dos dados também que foram lançados, é o fenómeno da urbanização geral, mundial, não é? E que nesse aspecto eu creio que as comunidades protestantes e neopentecostais dão grande atenção a esse fenómeno, porque a urbanidade traz outros fenómenos culturais, multiculturalidade, o isolamento, por
por exemplo, a assistência social, que também é muito forte nas igrejas evangélicas, foi visto aqui, que nós não podemos colocar de lado. Tiago, posso acrescentar aqui uma coisa? Eu já tempo é o que nós quisermos. Sim, que eu já da minha parte terminei. Pode dizer o que não, era que tinha a ver com isso, que hoje, a questão do urbano, mas o que é hoje uma paróquia? E isso é a tua seara, eu não vou meter em foice seara alheia, mas eu só vou aqui, isto é um caso real que acontece aqui na cidade de Braga. Eu tenho pessoas que numa paróquia estão no Grupo Alfa, participam aqui na atividade sociocaritativa, tinham os filhos num colégio onde lá tinham catequese e ao mesmo tempo, por exemplo, tem formações online por exemplo, de um sacerdote brasileiro que costuma seguir para a sua formação, de vários aspectos que são importantes. E mais outras realidades, ou seja, em que perguntas qual é a paróquia desta pessoa, qual é a comunidade desta pessoa, e que celebra aqui a Eucaristia. Qual é a paróquia na cidade? Qual é a sua paróquia? E mais... tenho a certeza absoluta, quase a certeza absoluta, que não vai, por exemplo, onde tem a sua residência, a sua paróquia, ou seja, não celebra lá, na Eucaristia, mas, enfim, na igreja onde tem a sua residência. É simplesmente tem lá a residência, vive lá, dorme lá, come lá, trabalha noutro local. Portanto, mas isto é a realidade muito na cidade. Quando eu penso nessa fragmentação territorial que nós temos, que faz sentido, ou seja, não estou a dizer que faz sentido, mas nós temos que ter outra agilidade, nós temos que ter uma outra visão sobre a cidade. Porque a paróquia, de facto, neste caso, é eletiva, é a pessoa que escolhe. Mas tu estás a dizer que já estás a dizer um terceiro nível, que é, se não passaste a paróquia de residência, uma dada altura a paróquia de eleição pastoral, de inserção pastoral, sim. Mas o que estás a dizer ainda é um terceiro nível, que esse ainda é também mais desafiante, que é quase da especialização de várias das comunidades. Uma comunidade é especializada ou num determinado coisa ou na outra e vai-se escolhendo, não está propriamente ligado a uma comunidade em específico, mas vai-se procurando um bocadinho daquilo que de mais distintivo possa ter uma determinada comunidade. Ou seja, há uma comunidade, uma pertença plural. Não, estou a falar de uma pessoa que realiza determinado serviço num determinado local, vai a outro onde presta um determinado serviço e celebra a sua fé ali ou noutro. Eu entendo. A questão é se não estamos numa participação plural. Precisamente. É que já não é uma comunidade de eleição, não é uma comunidade. Sim, certo. Ok. E isso, se calhar, é outra realidade, que ainda nem sequer começamos a falar dela. Mestre de Israel. Termina. Termina. A terra. Estava a ouvir-vos e estava aqui a pensar um par de coisas. Uma delas era completamente de acordo na questão de olhar para o futuro. Ou seja, uma coisa interessante, de facto, deste relatório da Aliança Evangélica é a programação de futuro que estas comunidades fazem. Isto é, nós, no próximo ano, queremos ter mais 25 membros. E uma grande parte das nossas comunidades estão preocupadas em, para o ano, termos outros 25 lugares vazios porque faleceram as pessoas que ocupavam na igreja. Portanto, nós temos, de facto, de passar desta questão que já se tornou um chavão, não é? Da pastoral de manutenção a ir às periferias, da pastoral missionária, a saída missionária que o Papa Francisco e o Papa Leão já nos têm insistido tanto. Uma igreja em saída, não é? E com uma profunda orientação missionária. Não é? Essa é uma das questões. A outra questão a propósito da cidade, não é o que o Tiago estava a dizer, de facto a igreja nasceu como um fenómeno urbano. Transformou-se num fenómeno rural porque depois também, por causa das condições históricas, sobretudo a falência do Império Romano, as populações espalharam-se e, portanto, a igreja foi atrás de onde as pessoas estavam. Mas hoje já, de facto, não houve um êxodo urbano e a igreja tem de repensar a sua presença e a sua pastoral tendo em conta onde é que as pessoas estão. Não é? Curiosamente, já há quantos anos o Dr. Alfredo Teixeira publicou a sua tese, não é? A propósito da questão da pertença paroquial. Não é? E ele falava de questões tão grandes como a questão de ter um parque de estacionamento nas proximidades, a qualidade da homilia, as relações afetivas
etc. Portanto, todas estas dimensões que, de facto, nós temos de repensar, porque a estrutura rural, que de per si já facilitava isso, está a degradar-se. E uma grande parte das pessoas que hoje em dia residem nas aldeias, melhor, dormem nas aldeias, mas vivem na cidade. Não é? E, portanto, nós temos de facto, de repensar cada vez mais a pastoral da igreja como uma pastoral urbana, cada vez mais urbana. E os nossos jovens vão para a universidade e a maior parte deles não pensam em regressar à aldeia, pensam em instalar-se onde? Numa cidade. Não é? Portanto, nós temos de repensar profundamente esta questão. E mesmo para terminar, porque enquanto vocês estavam a falar, lembrei-me de uma coisa. Não é? No meu trabalho de doutoramento, eu tenho trabalhado muito com a questão da linguística cognitiva, mas também com a ciência cognitiva da religião. Portanto, que incorpora o que são os estudos sobre o cérebro e as estruturas de pensamento e como isso afeta as várias expressões religiosas de forma transversal a todas as religiões, igrejas, etc. Há um estudioso da ciência cognitiva da religião que se chama Robert Dunbar, e ele, e não só ele, mas ele tem insistido muito naquilo que eles chamam de optimal size of a congregation, ou seja, qual é o número ideal de membros de uma comunidade. E isto feito a partir de estudos no âmbito da sociologia, inclusive da ciência cognitiva da religião, associados inclusive aos fenómenos de como é que se desenvolveu ao longo dos séculos o fenómeno do gregarismo, isto é, da integração das sociedades, desde a época pré-histórica até os nossos dias, não é? E as conclusões destes estudos apontam para o facto de que as relações profundas e coesas dentro de uma comunidade humana não conseguem manter-se em grupos superiores a 120 ou 150 pessoas. E o que é que acontece? Quando nós temos paróquias, que já são muito raras, onde há mais de 120 ou 150 pessoas a participar na paróquia, nós não temos uma paróquia. Temos várias paróquias num único espaço. E isso até se nota por a participação a uma determinada celebração e a um determinado conjunto de eventos ou dimensões da paróquia. Isto é, as pessoas que só vão à missa do sábado à tarde, há outras que só vão à primeira missa do domingo ou à última missa do domingo. Nós dizemos que é uma paróquia, mas na verdade são 3 paróquias numa só. É verdade. É 3 identidades diferentes naqueles grupos. Não é? Precisamente. De pessoas. Não é? Claro que às vezes lá vai ao sábado, mas depois se tem de sair, vai ao domingo ou ao contrário. Mas na verdade, esta questão do número e das relações humanas, isto é, nos nossos círculos de relações humanas, nas comunidades religiosas, ou paroquiais, não é, ou de crentes, este número dos 120 aos 150 acaba por ser uma realidade. E, portanto, ele fala muito dessa questão de como, ao longo dos séculos, quando as comunidades atingem esses números, naturalmente e até de forma inconsciente, elas começam a separar-se em outras pequenas comunidades dentro da comunidade, com a sua identidade própria, com os seus níveis de participação, etc, etc. Não é? E, portanto, esse é talvez um input que também nós temos a aprender algo sobre a prática das nossas comunidades a partir daquilo que nos ensina a ciência cognitiva da religião. E com isso terminamos, porque já passam 20 minutos da nossa hora. Correu bem. Não, também é claro que é um tema muito interessante e novo para muita gente, mesmo para nós, que nos obriga sempre a ir um pouco mais além, e por isso eu também recomendava, ou nós recomendamos a leitura atenta a este relatório que partilhamos no início da nossa conversa. Quem chegou agora mais para o fim, no chat, vai encontrar lá um PDF de um relatório muito recente da Aliança Evangélica sobre a realidade das igrejas evangélicas em Portugal, e nesse aspecto eu creio que podem acompanhar. Também foi partilhado o vídeo do Tiago Cavaco sobre a presença ou o fenómeno das igrejas evangélicas em Portugal, numa conferência que fez então no Brasil. Eu creio que com isto é possível ter um panorama da sua presença em Portugal, e o resto são as nossas leituras, os nossos desafios, que são apenas isso, são leituras entre tantas outras possíveis, e claro, com a preocupação de
fazer a ponte com as nossas comunidades católicas. Volto a recordar e a convidar a seguirem os nossos canais, seja do Spotify, seja do YouTube. Até já agora, se calhar algumas pessoas podem não estar por dentro de algumas mudanças é importante dizer isto, que no último mês ou no último mês e meio o Facebook está progressivamente a apagar os vídeos mais longos. Por isso mesmo os nossos vídeos de antigas sessões deixarão progressivamente estar presente nas nossas páginas de Facebook, não porque somos nós a apagar, mas é um fenómeno que está a acontecer em todo lado, estão a cortar com isso, e daí então ainda maior a importância de subscreverem, por exemplo, o canal do YouTube, que para já de lá não vão apagar. Desejamos a todos uma boa noite, agradecemos os muitos comentários que foram fazendo, e felizmente não conseguimos partilhá-los todos, mas ficam aqui para depois relerem. Está bem? A Ana Laura acabou de perguntar quando é o nosso próximo encontro. Nós anunciaremos, por isso mesmo que se inscrevam aos nossos canais. É isso. Será que ser aqui mesmo no início, eventualmente de julho, porque depois, é verdade, começam já as pessoas a entrar num regime de férias e pronto, mas vamos anunciar isso brevemente. Na praia é muito chato ter boa rede de internet. Faz vento, tem vento. Não dá. Tem muito barulho. Boa noite a todos e obrigado por nos acompanhar. Boa noite. Boa noite.